falando de podcast, dentro do podcast é falar do rádio. Para mim, o que é inovador aqui é que o velho rádio do século passado, do início do século passado, volta com essa dimensão da internet, das redes sociais. O podcast é essa revelação de um rádio sempre pujante, que sempre dominou a comunicação no mundo todo desde o seu surgimento. O rádio, disseram que ia acabar com a televisão. Como disseram também que a internet destruía a questão da imprensa, do jornalismo, sobretudo na modificação do jornalismo impresso. Isso foi verdadeiro, até porque o papel passou a não ter mais essa necessidade para a busca da informação. Quem fazia na busca da informação para saber os fatos do dia era ir buscar na banca de revista o jornal impresso naquela época. Isso mudou, porque o mundo mudou, porque as informações são instantâneas, rápidas. Viralizar uma informação é de uma velocidade enorme. Isso acontece em 1, 2, 3 horas e depois, 10, 12 horas depois, isso já sumiu, já muda para um outro assunto. Mas a informação é sempre a busca da novidade, do inusitado, do novo. E é esse novo que o rádio sempre se renovou. E se renovou no podcast. Como sempre eu tive fascinação na comunicação, sobretudo pelo rádio, que aprendi a gostar do jornalismo pelo rádio, pelo noticiário, pelas campanhas, sobretudo as campanhas esportivas. Então, para mim, fazer esse podcast tem essa sensação, dessa vontade de participar cada vez do rádio, que é fascinante. E hoje eu vou conversar sobre a história do rádio, mas, sobretudo, dentro dessa visão moderna que o podcast proporciona. O Pé de Ouvido tem essa finalidade de introduzir a comunicação nessa modernidade e fazer essa discussão com quem tem farinha no saco. E quem tem farinha no saco aqui é Jorge Moraes, radialista, e sempre teve uma grande participação e ainda tem no Rádio Alagoano. Jorge, o que é esse podcast, essa novidade para você? O que representa essa mudança, essas novidades todas na comunicação? A gente que vai tendo quilômetros pela vida. O Regis, inicialmente eu queria agradecer o convite de estar participando aqui para participar desse podcast, quando a gente vai falar um pouco até desse rádio de 100 anos. E o interessante é que esse rádio de 100 anos, nesse ano de 2023, no dia 1º de agosto, extraoficialmente, eu fiz 50 anos. Então, tenho a metade da história desse rádio de 100 anos. Por que eu digo extraoficialmente? Porque quando eu comecei, no dia 1º de agosto de 1973, eu comecei como estagiário, comecei aprendendo, comecei com aquela vontade de fazer rádio, eu não pensava em outra coisa. Os meus irmãos estudando um queria ser médico, outro queria ser engenheiro, e eu fui fazer rádio. Então, e com a resistência da família. Foi com a resistência da família. Tem que trabalhar, quer dizer, não, radialista não trabalha. O radialista ele tinha que fazer uma coisa diferente que ganhasse dinheiro. E se o radialista hoje ele já não ganha com a profissão, só a profissão de radialista, é um piso miserável que ele tem como radialista, um piso de R$ 1.600 para ser radialista. Quando o piso nacional é de 1.320, ele ganha um pouquinho a mais do que esse piso nacional de qualquer trabalhador. Aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas. E resultado. Isso é um pouco também da luta, que isso nem existia. Não existia não o piso. Nossa luta aí é um pouco da nossa satisfação de dizer que pelo menos instituímos um piso, apesar dessa realidade ainda ser muito perversa. É verdade, eu ia chegar exatamente a esse ponto dizendo o seguinte: naquela época nossa, de 50 anos, e você pertinho disso, a empresa pagava o que ela queria pagar. Ah, não, vou pagar R$100, 300, menos do que o piso, e você tinha que aceitar, não tinha um parâmetro, você não tinha uma ideia do que poderia valer esse trabalho, porque a empresa nunca valorizava. Aí depois foi que o movimento sindical da época, bem diferente do movimento sindical de hoje, quando eu não vejo essa luta tão ferrenha como a gente tinha no passado, é que começou a estabelecer o piso da categoria.
você não pode ganhar menos do que isso. Você trabalha para ganhar mais, agora menos do que isso, você não pode ganhar. Então, eu comecei há 50 anos, no dia 1º de agosto, estagiando tudo, e só em 1974, por isso que oficialmente no ano que vem é que eu carimbo 50 anos por conta da carteira assinada, o primeiro emprego, o primeiro trabalho e tudo mais. E na minha vida eu fui influenciado por uma rural. Você se lembra desse carro rural que Sim. todo dia parava vizinho à casa do meu pai e olhava lá, radiodifusora. Era uma rural que chegava lá. Depois eu descobri que o meu vizinho era um locutor da radiodifusora, o Edivaldo Alves. Edivaldo. Edivaldo Alves, que você conhece muito bem. Aí eu falei com o Edivaldo. Um dia fiquei esperando, parecia até que eu era que estava esperando a rural, e não o Edivaldo. E fiquei pronto na porta de casa. Quando a rural encostou que o Edivaldo saiu, eu perguntei ele se podia acompanhar até a difusora para eu conhecer uma rádio. Ele disse, pode, entra aqui. Aí eu entrei, passei o dia todinho, a família procurando, e eu lá na radiodifusora. Aí foi que aumentou a paixão pelo rádio, e eu fui fazer rádio. Então, no ano que vem, eu faço 50 anos oficialmente, mas eu já me considero um cinquentão nesse processo de ter começado em 1973, no mês de agosto. Então, a gente está vivendo esse momento assim, eu estou vivendo... Foi até significativa essa participação. E sim, a coincidência de receber a sua ligação, de convidar, e eu estou aqui hoje falando com essa maior alegria sobre o rádio, porque a ideia era que quando a televisão chegou ia acabar o rádio não acabou. Aí depois veio a internet, o rádio se associou à internet, porque qualquer portal, qualquer site tem o link lá do rádio. Agora, isso não houve um script antecipado nesse convite. A preocupação foi colocar essa questão da comunicação, discutir um pouco do esportes também, porque você é um especialista nisso. Não foi nessa visão. Você vê que o script está dando certo, porque talvez pela própria influência dos 50 anos do jornalismo, de alguns programas que são significativos na história da comunicação brasileira. O Globo Repórter, Sim. o Fantástico, alguns programas que tiveram participação na evolução e com uma data, porque 73 eram anos de chumbo, de uma ditadura militar, Garracha Azul Médici nos estádios, com um radinho de pilha e o cacete comendo nos porões da ditadura. Exatamente. Não é? Então, 73 foram as prisões de depois presidente do Sindicato Jornalista como Denis Agra, e tantas figuras aqui, tanto do campo da comunicação, como da vida política, social do Estado de Alagoas. 73 são exatamente 50 anos de jornalismo, é mais ou menos que você se aproxima, mas é o que foi dessa experiência. Quando a gente fala da questão do profissional, o miserável importante, não era? O rádio proporcionava isso, e a visão de que sempre que se tinha do locutor, do profissional do rádio, que as famílias adotavam, porque achavam que, e era um viés muito na nossa sociedade, que o futuro estava ou na medicina, ou na engenharia, ou advogado. Exatamente. Como se as demais atividades não tivessem o seu valor, a sua importância. E tem mais um detalhe. Você teve uma resistência, hein? Teve uma resistência no início. Menino, vai estudar, faça como a sua irmã, só tira nota 10, só tira nota 100, que naquela época era nota 100, coisa e tal. O meu irmão, engenheiro, fez mestrado, doutorado, e eu correndo atrás de fazer a minha vida pelo rádio. Agora, eu não entendo hoje muita gente que faz rádio que só vive preocupado em fazer rádio. Você tem que fazer do rádio um caminho que possa abrir portas em outros segmentos. Porque depois do rádio, quando eu entrei no rádio, e depois eu fui presidente do Sindicato dos Radialistas, e você era o meu vice-presidente, e depois teve uma eleição e você foi eleito presidente do Sindicato dos Radialistas. E na época, era a época do Denis Agra, no Sindicato dos Jornalistas. Eu peguei uma pastinha e disse, para completar o salário, que ainda não era piso, que depois se transformou em piso, e mesmo assim um piso irrisório,
Peguei a pastinha, fui vender publicidade. Peguei a pastinha e fui oferecer assessoria de imprensa para o profissional, para a empresa, ou para um cidadão individualmente falando. O rádio proporcionou que o nome fosse fortalecido nesse contexto geral, não só de você fazer rádio, mas você está envolvido em outros segmentos por meio do rádio, ouvia o rádio. Então o rádio Parece, Jorge, extraordinário. profissional de comunicação, tanto radialista, jornalista, publicitário, são 3 atividades, né? Ele tem uma função multifacetada, né? Ele consegue estar em diversas atividades, sobretudo dentro da própria área de comunicação. O que é que sempre proporcionou isso? As empresas tinham os seus resultados financeiros pela divulgação, pela publicidade, pelo marketing, que jogava pesado em cima dos programas de audiência. Sempre foi assim. Sempre continua sendo assim. Até hoje. Até hoje. Então, aos profissionais a necessidade da valorização. Alguns pontos e alguns outros mercados, isso foi sempre visto de uma outra forma, né? Pelo poder dos veículos de comunicação. E foi transformado e voltou-se para as redes sociais, né? Hoje, para esse tipo de ação da comunicação. Mas o rádio teve esse papel, e muitos, inclusive, também fizeram uma ação inversa. Eram promotores, juízes, né? E quantas pessoas, inclusive, usavam um outro nome, não é, para um nome artístico, né? Quantos casos assim? Eu tenho dito muito assim, que o cidadão da comunicação, seja ele jornalista ou radialista, ele tem uma vontade dentro dele de fazer direito. E vice-versa. O cara que é formado em advocacia, não foi, você está vendo ele trabalhando dentro da comunicação. Eu vejo uma atração muito grande entre o profissional do direito com o profissional da comunicação. Eu conheço muitos e muitos e muitos que resolveram fazer a vida dele pelo rádio e procurar uma outra profissão e não largar o rádio. O rádio andou paralelamente com ele nessa nova profissão. Claro que quando o cara chega a ser juiz de direito, o cara chega a ser um promotor. A gente pode citar aqui o cara que começou no rádio e depois foi promotor, Arnoldo Chagas. Arnoldo Chagas. Arnoldo Chagas é um profissional da melhor qualidade. Eu conheço pessoas que começaram no rádio e que hoje essas pessoas são médicos que estão aí atuando ainda na profissão, mas nunca esquece o tempo do rádio, que passou pelo rádio. Delegado de polícia, que era radialista, jornalista, depois fez o concurso, foi ser delegado de polícia. Quer dizer, o rádio e a comunicação como um todo, essa comunicação ofereceu esse leque de opções, porque quem trabalha no jornal tem que saber escrever, quem trabalha no rádio tem que saber falar. E aí a gente coloca nesse contexto também a televisão, que o cara faz as duas coisas, escreve e fala. Então, por conta disso, abriu na mente do cidadão a possibilidade dele ter uma outra profissão também. Você verifica que nessa faixa intermediária do seu início da profissão, com o Edivaldo Alves, mas você teve antes, e nós tivemos também a convivência com algumas figuras, como Haroldo Miranda, né? Que era uma figura espetacular. E tinha também toda essa atuação, não só no rádio, como também no teatro, como ator. Cláudio Alencar, escreveu peças, Sabino Romariz, que foi ator, Floraci Cavalcante, que foi atriz, e tanta gente aí que participou dessas mudanças em relação à atividade na área da cultura, do teatro, do esporte, do musical. O cara que é músico hoje em dia, naquela época, um músico, ele era quase que um radialista, porque tinha o casting na radiodifusora, que ele era formado pelos músicos alagoanos, e eles eram funcionários da difusora e que hoje são aposentados de lá, do estado, como Cláudia Maria, e Ivone,
E tantos outros, Cassimiro, que é o Cláudio Alencar. Enfim, eu acho que a história de cada um ela tem que ser iniciada pela comunicação. Se você não souber participar da comunicação e aproveitar essa comunicação, talvez você pare no tempo e no espaço. E a comunicação lhe dá essa possibilidade, essa oportunidade de você viver outras vidas, né? Mas veja só, nessa experiência sua lá com o rádio era dominante do ponto de vista daquela informação direta, instantânea. Quem não acompanhava pelo rádio as informações em primeira mão, notícia do correspondentemente, aquilo que se publicava de imediato só se sabia pelo noticiário do rádio naquele momento, né? Depois hoje com as redes sociais, você, pela facilidade, porque você tem uma plataforma, você tem um computador na mão e você tem a internet, todo mundo virou um jornalista, apesar de não ter a experiência, nem a prática, nem o traquejo, nem a responsabilidade da informação, né? De como passar os fatos, informar os fatos. Mas a notícia extraordinária era pelo rádio. Era pelo rádio. Né? Inclusive, tinha uma história, na época, José Barbosa de Oliveira, que você conheceu muito bem, diretor da Rádio Gazeta, na Rua do Comércio. Então, quando, assim, caía um avião, aí a gente já tinha todas as informações do acidente. Mas ele dizia, olha, vamos mastigar a notícia. Primeiro é dizer que caiu o avião e qual foi a companhia. Depois é dizer se teve mortes ou se teve sobrevivente. Depois é dizer de onde estava indo o avião, para que lugar ele estava o destino dele. Aí ele transformava uma notícia dessa em 5 audições extraordinárias, que era... E aprendendo... José Barbosa tinha. Ele passava o dia todinho o ouvinte ligado na Rádio Gazeta, porque era a que tinha mais condições, porque tinha o teletipo. Eu lembro do teletipo, que hoje é... informação. Aliás, quando eu comecei como estagiário, mas era plantonista, que a gente fazia, né? Plantonista. E ali a primeira atividade era ficar com aquele teletipo barulhento dentro da redação, né? Olhando para ele o tempo todo. Olha para ele, aí ficava rodando aquele volume de papel, você ia cortando aquele material, selecionando dali, e já repassava para o chefe de reportagem uma pré-seleção do que você entendia que eram os principais fatos, tal. Já ia dali, eles iam fazendo aquela apuração maior para se resumir. E hoje o locutor ele já olha tudo no computador, no tablet, no notebook, ele já vai olhando e já vai marcando ali, já vai lendo e já vai apresentando na hora. Naquela época, para chegar na cabine do locutor, tinha todo esse processo. E é o próprio papel do teletipo, tal urgência de dar em primeira mão, né? Porque havia muito uma concorrência muito grande da difusora e da Rádio Gazeta, né? Era. A difusora... A Progresso fez esse trabalho. A Progresso teve os seus bons momentos naquele edifício ali da Praça Aripitombo. Ela teve o seu 6º andar. Ela teve os seus bons momentos ali com grandes profissionais, Odete Pacheco, Edécio Lopes. Teve difusora. Foi o maior sucesso dela porque ela fazia teatro. E a difusora era a única que fazia teatro. Já da Pedro Monteiro, ela já fazia teatro ali. E com um detalhe, que na Progresso, a gente tinha lá Edécio Lopes, Jalon Cabral, Ailton Villanova, a gente tinha esse pessoal todo, que Jalon Cabral... Na Progresso. Que saiu para a Gazeta. Que saiu para a Gazeta. Aí tinha lá na Rádio Difusora... Esquecendo da Palmares, que era uma rádio religiosa, né? Mas era uma rádio... Vizinha à igreja da Catedral. E por ali passaram, por exemplo, Edivaldo Alves, depois da Difusora, ele foi para Palmares. E lá, Palmares, ela tinha assim, quando a Gazeta, a primeira vez, acabou com seu departamento de esporte, acabou mesmo, ficou como só transmitindo
a Rádio Globo do Rio de Janeiro, todo mundo foi para Palmares e montou Era a equipe visão de do esporte lá, reduzir custos a qualquer. de qualquer jeito. E achou que retransmitindo a programação da melhor emissora do Brasil, na época a Rádio Globo, resultado, ele ia diminuir esses custos aí. E o pessoal todinho foi para Palmares. Depois alguns saíram, foram para a difusora, aí reforçaram a difusora. A difusora chegou a ganhar Ibope na pesquisa da Rádio Gazeta, que teve uma época que a Gazeta dava 90%, a Gazeta da Rua do Comércio, dava 90%. Aí chegou uma época lá que a difusora começou a incomodar, a Gazeta fazendo mudanças, demitindo o povo, a difusora contratando, que era seletista na época. Somente depois de 88, com a Constituição Estadual, é que efetivou o pessoal e só podia entrar por meio do concurso. Aí, resultado. Aí ela foi e ganhou várias vezes a pesquisa do Ibope, a Rádio Difusora. Mas a difusora, anteriormente a isso, ela tinha um grupo de profissionais que tinham uma força muito grande, porque o noticiário. Isso eu lembro bem, porque o noticiário da Gazeta e a difusora, eles faziam, né, pontuavam no sentido de que quem puxava maior audiência, né? Exatamente. Com participação de repórteres de rua. Então, era o rádio jornalismo. Era. Quando eu cheguei na difusora, entre 1973 e 74, olha quem eu encontrei lá. Sabino Romariz, Reinaldo Cavalcante, Márcio Canuto, era o diretor de programação da Rádio Difusora, sim, diretor de programação e chefe da equipe de esportes, e apresenta a resenha mais antiga do rádio alagoano. Márcio Canuto já apresentava em 74, 75, na Rádio Difusora, a Resenha do Povo, que está lá até hoje com esse nome, Resenha do Povo. Então, era esse pessoal que estava lá. Ainda tinha Gesualdo Ribeiro, tinha Haroldo Miranda. Então, o que é que eu fui fazer no meio desses caras? Aí eu fui para lá para aprender. Ainda hoje eu continuo aprendendo, continuo procurando ver. Aí não é mais o pessoal antigo o que é que ele está fazendo, mas é o que o pessoal novo está fazendo, me espelhando e tentando fazer o meu Com a trabalho. introdução de novas técnicas da própria tecnologia, com tudo, né? Essa inovação. Você fica comentando o futebol hoje, você comenta o futebol hoje com o tablet, coloca as duas escalações no tablet e, de acordo com o que o time está jogando, você vai mexendo com as peças ali no tablet e você vai desenvolvendo a sua linha de raciocínio. Eu faço pouco isso, eu faço pouco. Mas o Marlon Araújo, que é comentarista da Pajuçara FM, que é coronel da polícia, é comentarista lá, fez o curso de rádio, ele gosta muito de trabalhar com as peças no tablet. E a partir dali ele faz a sua linha de raciocínio. Uma na minha época, e ele já entrou agora para trabalhar com essa ferramenta, aí ele se adaptou melhor. Eu continuo no velho e antigo modelo de comentário, falando para o povo. Eu não digo que há uma lateralização da jogada. Por que não dizer que está pelo lado do campo? O torcedor não diz lateralização. Porque ele pegou. Palavra muito comprida. O jogador pegou a bola e fez um facão. O que é facão? Facão que eu conheço é da roça. Ele pegou a bola na direita e cortou, fez uma diagonal para a entrada da área. Isso é um facão, é o modelo do facão. Eu não uso essa palavra, porque eu acho que o torcedor ele não conhece essa palavra no futebol. Antes de fazer esse comentário, de balizar essa sua experiência que terminou levando para o comentário esportivo, você foi muito repórter, né? Trabalhou muito na reportagem, né? Foi uma época muito... E a reportagem é que dá muita... presença no dia a dia. A reportagem é que lhe dá o poder de dizer raciocínio. Era setorista? Como é que era? Eu fui setorista do CSA, fui setorista do CRB, é o cara que fica no dia a dia trazendo as informações dos dois clubes nos jogos e no dia a dia da resenha. Mas eu gostava mais de ser o repórter de campo.
como era o Márcio Canuto, ele era o repórter de campo. Eu gostava de fazer isso, e o repórter de campo ele desenvolve muito mais rápido o raciocínio em relação àquilo que ele vai dizer, que ele tem que acompanhar o ritmo do narrador. Não pode o narrador vir a 100 quilômetros e você entrar com 20. Então você tem que ter a facilidade de acompanhar o ritmo do locutor e dizer o que você precisa dizer em pouco tempo. E isso faz... Para não perder a emoção. Para não perder a emoção. Isso faz com que, depois, quando você sai, deixa de ser repórter, depois de tomar muita chuva e muito sol, aí você vira comentarista. Porque você está na cabine, em alguns locais até com ar-condicionado. Aí você vai, o seu raciocínio está mais rápido para desenvolver o tema em função de você ter sido repórter. Mas antes desse... Antes não, paralelo. Vou dar até um exemplo para você. O Faustão, não é desenrolado no programa dele, nos estúdios. Cada experiência. Foi repórter de rádio fazendo esporte. Fazendo esporte. Foi repórter de rádio fazendo esporte. Puxava aquela... levou para a televisão aquela emoção, né? Aquela forma. Aquela vibração. Aquela vibração. Lá, aquela... Galvão é isso também, né? Galvão. Tem muita gente que foi repórter, hoje é narrador ou comentarista. Então, é aquela história que a gente sempre coloca, né? A influência do rádio. O rádio, mesmo com esses instrumentos novos, com a ascensão da televisão, o rádio puxou, né, toda essa emoção. O rádio é emoção, a flor da pele, como a gente diz, né? Essa valoração que teve o rádio permanentemente. O rádio é a escola da comunicação. Você vê que a própria luta de organização da categoria, lá atrás com o Nilson Miranda, que foi fundador do sindicato, teve o papel do Adelmo dos Santos, e na sequência você que começou a estruturar também. O seu papel no rádio foi importante porque você não linkou também toda essa sua experiência profissional, individualmente, mas você teve uma visão coletiva de participar na organização da categoria, dos profissionais, até porque você ajudou, e foi um momento que também tivemos essa participação, a regularização profissional, que o profissional tinha uma lei, mas não se respeitava. Não sabia exigir o direito que ele tinha e tinha até medo. E o sindicato forte fala por ele, pelo radialista, pelo jornalista. Não precisa ele... Foi aquele momento. Aquele momento ali para que alguém possa representar ele. Por exemplo, recentemente teve a greve aqui da comunicação em matéria de televisão, TV Passara, TV Ponta Verde, TV Gazeta, o pessoal entrou em greve e o sindicato foi firme, o sindicato não abriu, que a ideia era, não, eles vão cansar, e depois eles vão desarmar a tenda, vai levar tudo para casa e vai começar o movimento a cair. Não caiu, o movimento foi firme todos os dias. E o resultado disso é que muita gente perdeu o emprego. Teve empresa que cumpriu o prazo de 3 meses para não demitir ninguém, mas depois de 3 meses passou a demitir. Teve empresa que nem o prazo cumpriu, como a TV Gazeta, nem o prazo de 3 meses, demitiu logo. A justiça teve que mandar reintegrar e depois ela colocou novamente para fora. E tem muita gente que até hoje nem recebeu a indenização, nem recebeu o que tinha direito por ter trabalhado lá. Mas, assim, e o movimento sindical daquela época, ele deu uma boa história e contribuição para que o profissional da comunicação ele fosse, no mínimo, respeitado com essa história de quarto poder. Ah, não, é o quarto poder. Mas era sempre assim, um quarto poder que não mandava, um quarto poder que tinha gente com voz e que, às vezes, como não era dono da empresa, não podia ter essa voz colocada em defesa, porque tinha que seguir a linha da empresa. E tem aquela história do cara que diz também que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e tem o outro que diz, eu não tenho empresa, trabalho na empresa dos outros, eu vou ter que falar o que os outros querem que eu fale. Mas a organização do sindicato deu no projeto da Casa da Comunicação, foi um marco, né? Foi um marco importante. Independente de todas essas fragilidades, não é?
Mas o que O foi governo essencial foi Teobaldo unidade, Barbosa, né? o governo Teobaldo Barbosa, que cedeu aquela casa, acomodado. O presidente do Sindicato de Jornalistas era o Denis Agra, eu era o presidente do Sindicato dos Radialistas, e a gente se juntou, todo mundo, fez audiência, conseguiu a casa, e hoje está lá a Casa da Comunicação fechada, precisa fazer uma reforma naquela casa. O governo, me parece que está acenando com essa possibilidade de fazer a reforma, eu acho isso muito interessante. Aquela casa é um referencial. Não é chato. Jaime da Altavila, pai. é para Não é o Jaime da a ideia, Altavila, filho, é o era pai. ter a ideia da própria biblioteca do Jaime, era uma visão. Anfilófilo Jaime da Altavila. Exato. Pai era o Jaime. É um referencial, ela foi classificada nessa linha, sobretudo Pelo aquela tombamento concepção da casa, só o poder público pode mexer aquilo ali, porque concepção do próprio setor de comunicação envolvido, né? exatamente, isso ficou acordado. Eu lembro muito bem de algumas passagens do próprio Haroldo. Haroldo era uma figura emblemática, eu tinha sempre muita simpatia e respeito pela figura do Haroldo, porque geralmente, hoje as novas gerações falam sextou, e ele já sextava naquela época. Ele chegava num táxi, vamos para a Zefa. Para a Zefa era para macarronada da... Era uma semana na Zefa, que eles sextavam, uma semana na Zefa, na outra semana em Olinda. Olinda. Aí ele tinha uma família lá, aí fazia essa viagemzinha de 15 em 15 dias, uma semana sextava aqui com os companheiros, na outra semana era em Olinda. Mas o Haroldo tinha um programa que ele fazia na Difusora, né? Que era, não sei se era sobre tangos, uma coisa assim. Tangos e boleros. Tangos e boleros, né? Tangos e Então, boleros. que ele falava, Dama Vermelha, Dona da Noite. E ele aproveitava isso, que sabia que a gente lá no sindicato estava com dificuldade de repassar as informações. Ele fazia entrevista com o sindicato no programa de música dele para furar a censura. Tangos e boleros na Dona da Noite, Rádio Difusora de Alagoas. ZY4, 960 kHz, e até hoje está lá. É a única emissora AM, que vai ter uma mudança, já tem essa mudança. As emissoras na frequência de AM, elas migraram para a FM, levando a programação ou não, mas houve a migração para a FM. E a Difusora é a única que ainda não migrou, mas ela já tem o novo prefixo, 93,3. Ela já pagou os direitos da migração no Ministério das Comunicações. Ela está lá com a diretoria do IZP, através do Robson Calheiros, o Robinho, procurando definir a compra do transmissor, que ela tem até o meio do ano de 2024 para migrar de 960 AM para 93,3 FM. Que é o que todo rádio está fazendo. Todo rádio no Brasil todo. No Brasil não é exclusividade. Tem um lugar como, por exemplo, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Ela migrou para a FM, mas manteve a programação na AM, o transmissor no ar. Então, se você... É por isso que você hoje tem, por exemplo, a própria Rádio Gazeta, aqueles transmissores lá da Xande Bebedouro, aquilo... Foi tudo desativado. Porque o transmissor de uma rádio FM, ele é menor do que uma geladeira. É um frigobar. É o transmissor. Então você coloca numa sala fechada, com ar-condicionado, aí a frequência e pronto. Então é uma coisa muito pequena, não precisava. Inclusive, aquele transmissor que a Gazeta tinha de 50 quilos, lá em cima, na Santa Amélia, ela vendeu para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que manteve a sua programação no ar pelo rádio AM, e tem esse transmissor que é quem atua com a frequência de 50 quilos. Isso fica uma lembrança, porque na nossa época nós conseguimos tirar aqueles transmissores do ar numa mobilização. Por algumas horas nós fazíamos um trabalho, uma movimentação tal, porque os nossos operadores transmissores estavam dentro da atividade da luta
e reconhecimento da alguns até diretores do sindicato aí somavam na estratégia ideia. foi brilhante. Somavam na ideia. Você ter o coração da empresa de comunicação não é o estúdio, é o transmissor. Porque se você desliga o transmissor, tchau, ela não fala. O equipamento pode ser até o mais condensado possível, pequenininho, uma mesa pequena, uma mesinha de áudio, um computador, mas e o transmissor? Essa relação, ela mudou muito, apesar das dificuldades da própria organização administrativa das empresas de comunicação. Mas uma coisa é importante registrar nisso, né? Com a internet, você hoje pode montar uma forma de comunicação de forma associativa, cooperativa, individual. Isso quebrou um pouco esse controle, a velha questão da concessão, e a concessão sempre foi política, né? Política. E tem mais um detalhe. Hoje em dia você já tem a concorrência da rádio comunitária, que é para atuar no bairro onde ela está instalada. Muito, né? Aí vem a rádio web. Eu tenho aqui um exemplo que é a rádio de pai para filho. É uma rádio web de pai para filho, que é do Nilson César, narrador da Jovem Pan de São Paulo, narrador esportivo. O filho também é narrador esportivo. E os dois criaram a rádio na web de pai para filho. E eles transmitem futebol, tem programação, tem resenha, tem tudo. Quebrou o monopólio. Quebrou. E no dia que o Nilson César não está pela Jovem Pan, o filho está na rádio de pai para filho. E quando o filho está lá, o pai está aqui narrando. Quer dizer, eu acho isso sensacional. Eu acho... e contratou mais outro narrador, contratou mais 2 comentaristas, tem 2 repórteres, abriu o mercado. O rádio não... E faz um belo de um trabalho no esporte. Sim, porque as redações, elas encolheram, principalmente na área do impresso, mas a comunicação se expandiu com a rede, né? Sim. Expandiu. E, sobretudo, essa questão daquilo que era visto, não era bem visto pelos comunicadores, que eram as assessorias, que era encarada como bico, foram profissionalizadas. Sim. Né? As assessorias de comunicação. Essa, para mim, foi uma das estratégias mais bem montadas pela comunicação, foi fortalecer e trabalhar a assessoria de comunicação. Porque como não tem espaço para todo mundo no mercado, não tem. Você sabe que todo ano lá o FAO coloca... E se você considerar também que aquela velha concepção da empresa, né? Se eu não trabalhar na rádio A, eu vou trabalhar na assessoria da imprensa. Mas hoje você expandiu isso, a assessoria, porque todo mundo precisa se comunicar, todo mundo precisa... aliás, há uma premissa que diz o seguinte: se o seu negócio não cabe na plataforma, ou seja, no celular, o que se chama de celular, mas aquilo é uma plataforma, aquilo é um computador, né? Hoje, todo mundo dispõe na mão, feche o seu negócio, porque ele não tem futuro. Verdade. Né? E outra coisa, eu tenho um filho que é publicitário. Ele queria seguir a carreira, mais ou menos, do pai, mas como ele não tem assim, a habilidade para falar, mas tem para escrever, ele foi ser publicitário. Fez o curso de publicidade e propaganda. Ele hoje dirige algumas propagandas que você vê aí da Prefeitura de Maceió, do Governo do Estado, viaja para produzir esse material e tudo mais. Aí todo dia ele diz assim: ô pai, você já está aposentado da radiodifusora como radialista. Você ainda não parou de vez, mas por que você não faz um podcast? Faça um podcast, porque o senhor pode misturar as coisas e faz assim, um podcast não só sobre esporte. Sobre esporte, sobre a política, que eu sou metido na política, porque gosto de política, eu gosto de participar de campanha, eu estou sempre dando pitaco nas coisas, mesmo que eu não conheça muito porque tudo de política. Na vida é política. É política. Há uma visão muito... Aliás, forma a visão geral na opinião pública. Política não presta, político não presta. Mas tudo na vida é política. Você faz política em casa, na família, as religiões estão aí. Inclusive fazendo equivocadamente política. Fazendo equivocadamente, sim, não é? Em determinados momentos. Então, mas todo o setor da vida humana relaciona-se por uma
política, é uma política de comunicação, uma política de trabalho, de gestão, enfim. É a política da saúde, a política da educação, a política que move o mundo, a política na área da segurança. Outra coisa, eu vou até patentear, viu? Não adianta você correr antes de mim, porque, por exemplo, tá aqui, Pé de Ouvido, podcast de Regis Cavalcante. Aí já pensei assim, um pouco de tudo. Exatamente. Podcast, um pouco de tudo. Um pouco de tudo, você vai falar de tudo. Um pouco, e você pode aí trazer assuntos interessantes, assuntos que possam ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso é importante. Eu estou pensando, mas ainda não por causa do tempo, mas eu estou pensando aí. Abrir isso aí, a visão foi essa mesmo aqui, de ter uma oportunidade de discutir temas, política, religião, tudo, a vida como um todo, que move a sociedade, as questões que envolvem o dia a dia das pessoas. Né? De forma mais à vontade possível, talvez seja essa coisa que move. Muita gente não gosta de ouvir a palavra política porque acha que quando ouve a palavra política está pensando nas coisas que estão acontecendo lá em Brasília, no Congresso, no Centrão, enfim, nas coisas que a gente está acompanhando. Mas não é bem por aí. Quando a gente fala de política, não é aquela política de lá, é a política geral, a política que traga bons resultados para todo mundo. Exatamente. Agora, voltando a essa questão daquilo que você tem, sempre dominou no rádio, nós estamos encerrando aí já um movimento no mundo todo de uma Copa do Mundo que movimentou o lado feminino. Sim. Isso foi um fato novo no esporte, não é, Jorge? Um fato novo. Você viu isso aí? E antes, não se dá valor ao esporte, apesar de a gente ter aqui Alagoas, sempre que você imagina, Alagoas está sempre na ponta de algumas questões, realizações. E no caso do futebol feminino, por conta da Marta. É isso mesmo. Por conta da Marta. Porque tudo que você fala no futebol feminino no mundo, e quando você traz para o Brasil, o nome da Marta aparece em primeiro lugar. De alguns amigos lá fora que vão dizer, ou Alagoanas. O Alagoana, ele está sempre presente, viu? Tá. Mais que isso. Aliás, nós tivemos aí, né, na gestão pública brasileira, no comando da nação, alagoanos. Então, é isso aí, é essa coisa que a Alagoas sempre teve, e teve no esporte feminino com a Marta. Eu fiz uma Copa do Mundo na França, e do meu lado, na cabine ao lado, que era uma bancada comprida para todo mundo, quem era que estava? O senador Cajuru, Jorge Cajuru. Estava pela rádio dele, lá de a Rádio Brasil Central de Goiânia, e depois ele botou uma rádio dele, a Rádio K, a Rádio Cajuru, em sociedade com Galvão Bueno. Então, essa rádio fazia muito bom. Continua. Aí ele me chamava de Maceió. Maceió, né? Maceió, quando ele queria alguma coisa e a gente queria trocar uma ideia, aí ele chamava Maceió. Nunca me chamava pelo nome, Jorge. E ele, Jorge Cajuru. Então ficava fácil dele se lembrar o meu nome. Não é que ele não se lembrasse do meu nome. É porque ele queria fazer uma alusão à terra. Ou Maceió ou Alagoas, como você falou. E no futebol feminino, o exemplo dado agora pela Nova Zelândia e pela Austrália com relação à presença de público no estádio, 65 mil pessoas, 70 mil pessoas, os caras com a cara pintada, com a roupa da seleção, vibrando, torcendo, questionando o resultado do jogo, mas o estádio lotado. O futebol feminino, depois dessa Copa do Mundo na Nova Zelândia e na Austrália, é uma outra realidade. Antes era uma coisa que estava sendo muito bem valorizada. Dando os primeiros passos. Mas agora, com essa Copa do Mundo, não tem mais retrocesso. É daí para frente. E o que eu vi de jogador atuando nessa qualidade de futebol, hein? Nem todo homem que está aí como profissional ganhando muito dinheiro. Eu já vi muita gente que lá naquela Copa, muita mulher jogando muito mais do que muitos homens que estão aí ganhando dinheiro no futebol. Então, é uma coisa que não tem mais volta, não tem volta. É daí para melhor. A expectativa agora vai ser com relação à próxima Copa do Mundo.
porque sempre ficou assim. Na Copa de 2014 no Brasil, a expectativa era que a Copa de 2018 na Rússia ela fosse melhor do que a de 2014. Aí vem a de 2022, sempre a ideia de que teria que ser melhor. Como a de 2014 tinha que ser melhor do que a de 2010 na África. Então, eu participei de 3 Copas do Mundo na Itália, em 1990, em 1994 nos Estados Unidos e em 1998 na França. Participei dessas 3 Copas. E eu fiquei impressionado com a Copa, mas bem menos impressionado quando eu vi o resultado da de 2010, 2000 e por aí vai, até chegar à última Copa do Mundo masculina. Então aí vejo essa feminina, que foi um sucesso absoluto, impressionante. E isso aí é a questão do patrocínio, a força financeira que vai dar o futebol feminino a partir dessa Copa, que vai ser... Os times já associam, né? O time masculino e feminino, né? Corinthians, alguns grandes times já estão tendo isso. Em Alagoas não tem o time feminino. Tem, mas tem. Tá. Tem o Corinthians, lá em São Paulo tem Corinthians, Ferroviária, tem São Paulo, Palmeiras, tudo com futebol feminino. E nesse final de semana começa a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Já é a decisão. Aí tem Corinthians, tem Ferroviária, tem um bocado assim. Propagação que teve antes da Copa, né? Que dentro de agora... deu uma paradinha por conta da Copa e você não ouvia falar nada. Depois da Copa, todo mundo já sabe que tem jogos aí no final de semana e no outro para que a gente tenha a decisão da Copa Brasileira, a Copa Futebol, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Agora, o que é que a gente passa a entender? E esse é o caminho. Em Alagoas a gente tem o CRB, o futebol feminino. Nós temos aí um campeonato que vai começar agora. Campeonato Alagoano. Campeonato Alagoano de futebol feminino. Já começa a ter uma dimensão. Já começa a ter uma divulgação, uma propagação. Já está transmitindo essas partidas? Tá. A televisão já transmite. A FAF TV, que é a televisão da Federação Alagoana de Futebol, que é quem está promovendo o campeonato, ela já transmite pelo YouTube. E às vezes a decisão traz para a Band, a decisão para um sábado na Band, ou traz para a TV UFAL. Eu já vi jogos na TV UFAL, entendeu? Aí o que é que acontece? O campeonato vai começar agora. Se eu não me engano, já tem 10 clubes participando do campeonato. E tem um clube que é campeão quase todo ano, que o pessoal chama UDA e eu chamo UDA. Mas ainda está no começo, porque pelo conhecimento, pelas informações, você ainda não consegue ainda ter isso na ponta da língua pela dimensão que ainda não tomou. Não, ainda não. A gente já senta aqui na própria entrevista. E eu não sei. Se falar no CSA, você vai... E o CSA você vai chamar a atenção. Não, aí vai ter muito assunto. Agora, o futebol feminino ainda não tem. Se você perguntar, diga aí os nomes dos 10 times. Eu sei CRB, sei UDA, que esse UDA é um time campeão, o DA, inclusive participou recentemente do campeonato da Copa do Brasil de futebol feminino. Vão jogar de Maragogi, né? Tem a menina de Maragogi, Geisa, não. Não é Geisa. Que é de Maragogi, mas eu disse que o pessoal cobrou muito a presença dela como titular na Copa, mas ela só entrava no segundo tempo. Mas eu acho que o caminho é esse. O caminho é fortalecer qualquer continente, não é, João? Fortalecer o futebol por meio das possibilidades que você tem. E o futebol feminino é uma realidade. Você não tem como fugir disso. Com uma larga possibilidade de valorizar, né, o próprio profissional, né? Porque os salários no futebol feminino não chega nem ao que a escala do futebol masculino, né? Isso é uma diferença. Não, a diferença tem que nem paga salário, dá uma ajuda de custo, não tem nem salário. Hoje em dia já há uma exigência nesse nível, há uma exigência de assinar a carteira. Aí quando você assina a carteira, você profissionalizou. Assinou a carteira profissional, você profissionalizou. Já existe uma cobrança nesse sentido. Por exemplo, a minha filha, que tem 12 anos,
antes da Copa e até durante a Copa, aconteceu um evento de esportes lá na escola que ela estuda e os alunos tiveram que escolher qual a modalidade que queria participar. Ela disse, eu quero futebol de campo. Só que não tinha o futebol de campo. Aí disse, eu quero futsal. Aí foi para o futsal, porque muita gente que vai para o campo começou também pelo futsal. Zico começou pelo futsal, Neymar começou pelo futsal, tá certo? E outros jogadores. A Marta começou no campo, mas no campo de areia, de barro, e depois ela fazia uns jogos assim no ginásio que tinha lá em Dois Riachos. Mas aí ela falou logo, o campo, não tinha campo, aí ela falou o futsal, que associou a bola de você ter que estar disputando ali aquele esporte com a bola no chão, rolando com ela. Então vai chegar um momento que o horário nobre das grandes cadeias de televisão vão transmitir o futebol feminino. Sim. A qualidade nessa Copa, você viu muito. O Brasil, efetivamente, não teve um time para competir nessa Copa. Não, ainda não teve. Tem boas jogadoras, tal, mas ainda não demonstrou. O Sport TV vai transmitir esse campeonato brasileiro. E a Globo vai transmitir um jogo no domingo pela manhã dentro daquele programa de esportes que ela tem. Essa popularização, a partir da comunicação, das televisões, é que vai dar esse, né, depois dessa Copa, sobretudo, essa força ao futebol feminino, né, que é muito importante também, né, para dar esse equilíbrio na sociedade que todo mundo almeja, todo mundo imagina. Agora, Jorge, por que é que futebol... o Brasil não está ganhando Copa? Porque o Brasil com o brasileiro não há quem possa, né? Tinha até uma música, né? Mas a Copa do Mundo era nossa e agora muito tempo não é mais. Não é mais, porque antigamente, pega a Copa de 1970. Todo mundo era craque. Do goleiro ao ponto esquerda, que era o Rivelino. Aí passava por Pelé, Tostão, Jairzinho. Aí tinha no meio Gerson, Clodoaldo, aí tinha a defesa, uma defesa que tinha Félix no gol, aí você tinha os jogadores de defesa, todos eles sabiam jogar. Pegue a Copa de 1982 para não ficar em 70. A de 70 foi a melhor seleção que o Brasil já formou, com Tele Santana como técnico, e não ganhou a Copa. Ganhou em 70, não ganhou em 82. E todo mundo era mais craque do que em 1970. E aí você tinha Sócrates, tinha Falcão, aí tinha Zico, aí tem um monte de gente desse porte aí. Aí você chega hoje, nos últimos 20 anos, a última Copa que a gente venceu foi a Copa da Alemanha. Há 20 anos. Foi a Copa da Alemanha, que a gente não tinha craque. Venceu porque o treinador da época, Luiz Felipe Scolari, fez uma retranca que nem com um tanque de guerra você conseguia passar naquela retranca. Aí tinha Romário, tinha Bebeto, que eram craques, e como outros lá não eram encaixados na categoria de craque, aí tinha que fazer uma coisa para ganhar a Copa. E como era ganhar a Copa, era não tomar gol, era passar apertado, era ter dificuldade, aí você vai e ganha a Copa há 20 anos atrás. De lá para cá, aí você diz assim, eita, apareceu um craque, um exemplo, Neymar. O Neymar sozinho vai resolver o problema da seleção? Não vai. Ele precisa de ter outros craques, e o Brasil não tem. O Brasil tem bons jogadores que estão atuando na Europa. Mas apareceu agora o Vini Júnior, bom jogador. O Rodrigo com Y, que foi do Santos, excelente jogador, mas ainda não são craques. Você está esquecendo do Botafogo, né? Sim, o Botafogo, inclusive eu estou com raiva. Que é o Tiquinho? Não, eu estou com... O Tiquinho Soares não foi convocado porque está contundido, eu acredito. Mas eu estou com raiva do técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Como é que ele convoca essa seleção para fazer os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e você não leva ninguém do Botafogo? O Botafogo hoje tem uns 3 jogadores que poderiam estar sendo convocados agora. O goleiro do Botafogo muito bom, né? É o melhor goleiro do Brasil.
Aí ele leva o Bento, do Atlético do Paraná, que não é ruim, é um bom goleiro, mas aí insiste com o Alisson, com o Ederson, jogadores que já passaram em todas as últimas seleções e o Brasil não ganhou nada. Você entendeu? O Brasil não ganhou nada com o Ederson, com o Alisson. Por que não o goleiro do Botafogo, o goleiro do Atlético do Paraná, o goleiro do Palmeiras, que não foi tá entrando na relação? Mas não, aí o cara pega e não leva o goleiro do Botafogo e eu não sou Botafogo. Eu não torço pelo Botafogo. Tem o Adrielso, que é um zagueiro lá, um jogador, um jogador do Botafogo. Esse cara tinha que ser o nome dele e mais os outros. Aí ele convoca o Neymar, que nem jogando está porque está com a contusão. É por isso que aí a gente... Dito pelo técnico que ele foi contratado agora lá. Jorge Jesus. É por isso que você já E os conversa. estão numa grande jogada, principalmente saudita, para Hoje em dia... limpar o nome da ditadura, né? Hoje em dia, eu pensei que era uma coisa que eu não ia assistir nunca na minha vida, era campeonato da Arábia Saudita. Campeonato árabe, eu digo, não vou assistir nunca. Não vou assistir nunca. Aí assisti o primeiro. Aí o estádio totalmente lotado, estádio grande, 50 mil pessoas. Assisti o outro, 60 mil pessoas. Chega no final de semana, a Band mostra o campeonato árabe. Aí teve um time, que é o time do Neymar, que ele foi contratado agora, tem os melhores jogadores de todos os países. Na Europa, onde você imaginar, qual foi o melhor jogador? Aí o árabe lá foi, comprou o passe e o cara tá lá e agora levou o Neymar. Aí eu fico feliz quando eu vi no campeonato árabe um treinador que passou aqui em Alagoas pelo Corinthians alagoano, Péricles Chamusca. É o treinador de um time lá da Arábia e um bom time. Quem é o goleiro? Maílson, goleiro que era do Sport, mas é alagoano. Está jogando lá. Aí eu fiquei impressionado. Aí eu achei, aí eu estou gostando, estou assistindo o Campeonato Árabe por conta do que eu estou vendo da presença dos jogadores, dos profissionais que estão ocupando um novo mercado. Não sei de que maneira, a gente sabe que é com dinheiro, muito dinheiro, com o sofrimento de muita gente, as pessoas que são penalizadas nesses países aí, árabes, que tem muita favela, que tem muita coisa, os caras são escravos na construção de um estádio, mas eu estou vendo que o mercado se abriu para o mundo e até alagoano está lá jogando na Arábia. E o futebol lá? Esse teve uma temporada razoável para o CRB, porque foi campeão alagoano, passou na primeira fase da Copa do Nordeste, foi até a terceira fase da Copa do Brasil e está agora na metade da tabela brigando pela permanência na Série B para o ano que vem. Eu considero bom para o tamanho do clube, a realidade e tudo mais. O CSA é um ano para ele esquecer. Não conseguiu passar na primeira fase do Campeonato Alagoano, não passou na primeira fase da Copa do Nordeste, só Deus sabe como chegou na terceira fase da Copa do Brasil, foi para a decisão da Copa Alagoas com um bocado de time fraco, perdeu a decisão e agora foi eliminado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Então é um ano para o CSA esquecer e a partir daí ele pensar no planejamento para o ano seguinte. O presidente Rafael Tenório disse que o time é medíocre, que o time era fraco, era um time de perdedores. Agora, eu acho que não é só o time não, é o time, é quem contratou, é o treinador, é o conselho do clube, são os diretores e o presidente que foi quem assinou a carteira desse pessoal todo. Então, se há uma coisa que é perdedor dentro do CSA, não é só o time, é todo mundo que está lá dentro. Muito bem, Jorge. Fico satisfeito pela sua participação aqui. Acho que lembramos alguma coisa do rádio alagoano Muito bom. E dessa trajetória sua aí toda, né? Muito bom falar sobre o rádio, principalmente, dizer da nossa dedicação e da nossa vida ainda no rádio
Já pensei em parar há 5 anos que eu digo que vou parar. Aí não consegui. Eu digo, 2023 eu vou parar. Não consegui. E hoje eu estou até motivado para continuar mais uns 2 ou 3 anos no rádio. Principalmente depois dessa conversa do Pedro. Até porque você tem 68 anos, eu tenho 69, o próximo ano eu faço 70 de idade, 50 de rádio, porque eu entrei com 19 naquela fase que eu contei, com 20 oficialmente. Então, acho que dá para parar no ano 50, não. Eu acho que ainda tem um pouquinho de condição física para ficar mais uns 2 anos. Muito bem, Jorge. Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação aqui, pelo convite, no pé de ouvido. A conversa é muito boa, muito solta, muito à vontade. Isso que é que faz o podcast. É isso. A imagem e o rádio e a imagem presentes. Valeu.